Boa noite. O pessoal já está entrando. Oi, Mari. Boa Olá, noite, Ana Lúcia. oh, Tudo bem? boa noite. Opa, boa noite. E, pô, até que enfim chegou a hora. Pois Até que é, tá todo mundo com muito frio, pelo jeito, né? aqui tá muito frio. Também Aqui tá tá frio frio. também. E aqui a gente de Ribeirão Preto Gente, não aqui tá tá. acostumado com esse clima. Pois é. Aqui a gente até já tá um pouco acostumado, mas hoje tá demais, gente. Muito. É, tá demais Foi, mesmo. foi de repente, né? Foi, foi geral, né? As três, né? Uma em cada lugar, assim. É, Sim, foi até legal. o pessoal já tá entrando. Boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, né, Bom, Paulinha? Muito legal. Nossa, eu falei que a live de hoje vai ser de muito aprendizado para todos nós. Sim, E materiais vamos bater. dentários. assim, vai ser Vamos trocar. muito bom. E eu já quero agradecer a doutora Ana Lúcia ter aceitado o convite, viu? Muito obrigada pela sua presença. A gente está muito feliz com você aqui no Opa com a gente. Isso foi ótimo quando surgiu esse convite. Eu fiquei super feliz. Vocês fazem umas lives, uns bate-papos muito legais com, né, pessoas do Brasil inteiro. Então, eu que me sinto muito honrada de estar participando hoje desse bate-papo com vocês. Muito obrigada. Que bom. A gente queria que você se apresentasse, a gente vai te deixar bem à vontade. Bom, gente, boa noite a todos. Estou vendo que o pessoal está entrando. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Paula, pelo convite. Eu sou cirurgiã dentista, sou especialista em odontopediatria e ortopedia funcional dos maxilares, mestre em ciências da reabilitação e estou finalizando o doutorado. Estou vendo a luz no final do túnel da defesa, na área de engenharia biomédica. E eu sempre costumo falar para os meus alunos, às vezes quando eu faço a minha apresentação, e por ser professora de infantil, de odontopediatria, de ortopedia, parece que está tudo muito longe, né? Quando a gente fala em mestrado em ciências da reabilitação, doutorado em engenharia biomédica, parece que está muito longe da odontopediatria, mas ao contrário, sempre a minha linha de pesquisa, né? Sempre minha área de concentração foi com crianças. Então, trabalho do mestrado, do doutorado, sempre foi com crianças, com dimensão vertical, com ortopedia, com maloclusões. Então, sempre trabalhei com crianças. Ai, Lari, beijo! Minha aluna de especialização, fazendo elogios, vale, né? Ah, muito bom. Mas muito legal essa combinada, deve gerar estudos muito interessantes, né? Acaba que eu acabei estudando, na verdade, muito sobre odontopediatria, exatamente porque são diferentes formas assim de estudar, né? Então, quando eu fiz o mestrado, a minha dissertação foi na parte de maloclusões relacionada à dimensão vertical. Então, eu estudei muito a parte de oclusão, a parte de reabilitação. Quando eu fui para o doutorado, eu já trabalhei mais a parte de biofotônica. Então, assim, na verdade, foi um grande combo, né? Eu acabei estudando várias áreas diferentes, subespecialidades da odontopediatria. Que legal. Isso, muito bom. E conta pra gente essa paixão sobre materiais dentários. Poxa, eu gosto mesmo de materiais dentários. Quando a Paula falou, vamos fazer um bate-papo, já me veio logo na cabeça realmente falar sobre materiais dentários. Porque eu acho que é uma área que a gente sempre tem que estar muito atualizado, né, Paula? A gente está estudando mesmo, as coisas mudam muito, né? Então, o que era de melhor, de repente, o ano passado, agora já não é mais, né? Eu vejo muito a evolução, por exemplo, do ART, né, gente? A gente sempre foi com esse princípio da intervenção, mas os materiais para o ART, eles foram mudando também, né? No início se Uhum. usava convencional, né? A proposta inicial era convencional. E aí os estudos foram acontecendo e a gente viu que tinha que ter algo mais, né? Já que a gente está falando de um trabalho definitivo. Então, assim, eu gosto muito dos materiais. Eu acho que a gente tem que estar muito atenta ao que a gente pode oferecer de melhor realmente para o nosso paciente, né? Então, por isso que eu tenho
digamos assim, um amor assim um pouquinho mais específico por essa área da pediatria. Muito bacana, muito bom. Em relação aos ionômeros de vidro que você comentou, né, sobre a evolução, tudo, fala um pouquinho para a gente, assim, quais vocês preconizam mais, se tem utilizado mesmo mais o encapsulado, ou... A gente usa bastante o encapsulado, né? O RIP. Mas nós fizemos até um trabalho muito legal, acho que a gente não chegou a conversar sobre isso, Paula. Há 2 anos atrás, eu tive uma aluna de iniciação científica e ela gostava muito da parte de ART. E nós fazemos um trabalho muito interessante na UMC, que é o atendimento, inclusive com ART, em locais institucionalizados. Então, em escolas, né, em algumas instituições. E lá se faz o ART. E a partir daí surgiu a ideia de se fazer uma avaliação do ART com diferentes cimentos ionômeros de vidro. E aí nós utilizamos os convencionais, nós utilizamos os modificados, né, por resina de alta viscosidade e comparamos também foto, né? Então utilizamos encapsulado, né, de forma fotopolimerizável e os químios também de alta viscosidade. E a gente achou uns resultados assim interessantes, né, que até nos norteou para alguns trabalhos, né? Então, por exemplo, o CIV convencional, a gente viu que ele tem uma boa proposta inicial, então ele tem um bom vedamento, mas depois de 15 dias, a gente já não consegue esse vedamento, né? A gente já tem o ângulo cavo superficial com alguns nichos. Então, quer dizer, ali vai ter um acúmulo de biofilme. Então, assim, o que nós pensamos em relação ao que foi concluído desse trabalho? A gente teve uma amostra grande, a gente avaliou 600 crianças, 500 ficaram dentro dos critérios de inclusão, né? Então, assim, um CIV convencional é um bom material, mas é um bom material para adequação de meio, né? Então, aqueles casos em que nós vamos adequar que a gente precisa melhorar a capacidade de tampão da saliva, né? Melhorar a condição bucal do paciente, ótimo material. Mas a partir dos 15 dias, a gente vê uma queda muito grande em relação à parte de retenção mecânica, né? E o material que nós observamos que teve o melhor desempenho foi o CIV modificado por resina, químio, e não foto. E aí, assim, às vezes a gente pensa, poxa, mas por que será? Na verdade, quando a gente trabalha em local institucionalizado, a gente não tem um sugador, né? Então, nós não temos ali um bom isolamento relativo. Então, muito provavelmente, o nosso resultado do químio ser superior ao foto, num local institucionalizado, é exatamente por conta de uma falta de adequação em relação a esse isolamento relativo, né? Então, eu achei um trabalho muito legal, porque a gente concluiu algumas coisas, mas em relação ao momento que a gente estava trabalhando, né? Aquela situação específica. Né? Porque a gente sabe que os estudos mostram que quando a gente trabalha com porcionado, encapsulado, a gente tem uma condição muito melhor, né? A mistura está perfeita, né? Então, claro que o resultado é melhor. Mas, de repente, quando a gente for trabalhar em instituições, a gente tem o melhor resultado com químio, que tem um bom custo-benefício. Então, achei um trabalho muito legal, né? A gente está sempre estudando algumas coisas novas em relação a esses materiais. Não, mas esse trabalho foi muito importante mesmo. E é uma informação que a gente tem que ter, né? Exato, exatamente. Eu sempre falo que a parte de adequação também você tem que saber fazer de uma forma boa, de uma forma que realmente ajude o paciente, né? Então, não é falar, CIV tem que ser de alta viscosidade, tem que ser um CIV modificado por resina ou modificado, enfim, por zinco. Não, a gente pode utilizar o nosso CIV convencional, desde que para a finalidade mais adequada, né? Então, realmente, para uma adequação de meio, maravilhoso, fantástico. Vamos usar o CIV convencional que ele dá certo. Quando a gente já tem aí um propósito de uma restauração definitiva, aí nós precisamos de algo mais para essa retenção. E aí nós testamos, nesse caso, o CIV modificado por zinco, né? E utilizamos os modificados por resina. Então, dentre esses, o modificado por resina, a gente teve um resultado melhor.
Certo. Muito legal. Uma pesquisa levando em consideração as especificidades da situação, né? Das situações. Muito bom. Porque às vezes a gente acaba absorvendo verdades absolutas em relação, né? E não leva em consideração quando, como e por quê. Sim. É muito Eu legal. acho que esse o número convencional também caberia numa situação, por exemplo, de uma criança que é bem difícil de comportamento, né? Que a gente não Exato. consegue colocar o sugador ao mesmo tempo na hora que a gente está lá no consultório, que vira uma situação como se a gente estivesse fora do consultório. Às vezes a criança não quer sentar na cadeira, eu já tive casos no consultório assim. Então, naquela situação de manejo, de comportamento, cabe bem também. Então, Exatamente. é, é importante a gente saber disso, né? Eu acho que tudo pode ser usado desde que a gente saiba a finalidade e o momento que nós estamos utilizando, né? Então, eu acho que todos têm o seu espaço realmente, né? Em relação à utilização. Foi muito legal, foi um trabalho que nós ficamos aí, acho que quase 2 anos, né? Foi uma amostra grande e que nós tivemos resultados bem interessantes e que bateram muito com o que a gente encontra na literatura. Então, foi muito legal. A partir daí, a gente foi estudando cada vez mais, desenvolvendo alguns protocolos, né? Então, isso vem ajudando realmente a definir algumas situações em relação à utilização. Eu acho que ambiente de consultório é uma situação, né? E, de repente, um ambiente que não seja o mais favorável, o mais adequado, a gente precisa ter outros recursos, né? E foi exatamente isso que a gente buscou. Uhum. A gente conversou um pouquinho antes da live e você até citou sobre a técnica em 2 passos, não é? Né? É queria que você falasse um pouquinho para a gente. Falo sim. Na verdade, assim, a gente tem utilizado, e aí entra muito isso que a Mariana acabou de falar, de repente, em crianças que não são tão colaborativas, né? Paciente especial, em situações específicas, eu acho muito legal fazer a técnica em 2 passos, né? Pensando sempre na mínima invasão, removendo o mínimo possível ali de tecido, né? Removendo só, na verdade, que o dente já perdeu, né? Então, o stepwise, que é essa etapa em 2 passos, a gente pode fazer isso, né? Às vezes a criança não é cooperativa, ou é uma criança muito pequena, né? Que a gente vai ter um tempo de concentração pequeno de cadeira, então a gente remove, né, a lesão de cárie, né, a dentina infectada, utiliza o cimento, né, convencional, o CIV convencional, e depois, numa próxima consulta, já aproveitando aquele rebaixamento que vai acontecer aqui, nós podemos utilizar, de repente, uma resina ou um CIV com propriedades mais adequadas em relação à parte de retenção mecânica. Então, eu sou muito a favor de realmente mínima invasão e utilizar materiais específicos para o momento que a gente for tratar esse paciente, né? Como você falou, às vezes você vai fazer tratamento de um bebezinho e hoje, cada vez, os bebês vêm chegando mais bebês para a gente, né? Antes, a gente bebê, uma criança que chegava com uns 3, 4 aninhos. Agora não, agora a gente recebe o recém-nascido mesmo. Então, eu penso assim, a partir do momento que você tem um nicho, de repente, mais delicado de atendimento, a gente tem que ter opções, né? Então, não sei se vocês costumam fazer, mas eu acho o Stepwise super bem-vindo também e acho muito adequado, né, para que a gente consiga aí permanecer no conceito da mínima invasão. Uhum. Eu costumo dizer que a mínima é o máximo. Não é? É bem isso, é bem isso. É, né? Muito bom. É o nosso propósito. É. Mas assim, ainda gera muita dúvida, né, nos alunos. Muitos dentistas ainda não têm conhecimento da mínima intervenção. Muitas vezes a técnica não é aplicada adequadamente. E Uhum. aí esses erros geram circunstâncias assim de julgamento até em relação à técnica, né? Com certeza. Complicado. É. Para tudo a gente tem que saber a indicação. Então, assim, o material, a RT mesmo, ele vem sendo estudado há muito tempo. Então, no começo, a ideia era de que qualquer dente que precise, né, de uma restauração pode ser utilizado a RT. Hoje a gente já sabe que não é assim, né? Então, existem algumas situações específicas, né? Então, por exemplo, aquele dente descido que vai ficar na cavidade bucal, que tem um ciclo biológico acima de 2 anos, ele não vai ser tão adequado,
né? Então, mesmo o CIV de alta viscosidade, ele não vai conseguir perdurar aí por mais de 2 anos na boquinha da criança. E aí a gente tem que pensar numa outra alternativa, de repente o stepwise, né? Então, por um momento a gente mantém esse CIV e depois adere, faz uma resina. Uma outra situação também que eu noto que os alunos têm dúvidas em relação ao material. Eu posso utilizar em qualquer tipo de cavidade? Não, no máximo 2 faces. Existe uma limitação. Então, existe a limitação de extensão e a limitação de tempo, né? Então, até isso, para a gente definir a utilização, eu acho super importante, né? Então, a mínima intervenção ela é importante, mas a gente precisa saber fazer, saber como indicar. Às vezes fica muito solto esses conceitos, porque existem muitos conceitos aparecendo e às vezes isso fica mais solto. Então, eu gosto sempre de orientar em relação à extensão dessa cavidade, né, para que haja uma utilização específica e realmente a gente faça uma boa indicação de material e a condição e o tempo de ciclo biológico que esse dentinho tem na boca, né? Eu acho isso bem importante da gente pensar e indicar para os nossos alunos também. É verdade. Porque muitas vezes a gente não para pensar, né? Assim, Sim. na correria clínica, às vezes fica tão automático que não para pensar o tempo de durabilidade da troca e aí acaba Exatamente. cometendo alguns erros, né? Perfeito, eu também acho. Tem que ser tudo muito bem indicado, né, gente? Qualquer área de saúde, a gente tem que saber a indicação, as limitações, né? O momento ideal de utilizar um material ou outro. Por exemplo, falando de materiais, eu gosto muito de compômero. Eu não sei qual é a ideia de vocês em relação a compômeros, mas eu também gosto de usar. E eu acho assim, também a gente tem até algumas publicações em relação à utilização de compômeros. Acho essa ideia da Voco de ter feito o Twink Star, né? Então, compômero. Eu ia te perguntar isso. Acho muito legal. A gente tem 2 trabalhos publicados em compômero, com braços diferentes, na verdade. Um utilizando o compômero como um quesito motivacional, né? Então, assim, crianças que têm medo, né? Medo objetivo, medo subjetivo, enfim. E nós trabalhamos o compômero como uma forma motivacional e que deu muito certo, né? E um outro para avaliar em relação à duração, à durabilidade. A gente está até com um trabalho que vai ser defendido agora na especialização da PCD, né, aqui de Santo André, e fala sobre isso, sobre comparar o compômero com uma resina convencional, né? Então, vale a pena? Pelos resultados que a gente tem encontrado, vale muito a pena utilizar compômero, né? Nossa, que legal. Eu não sei assim qual é a ideia de vocês, que a gente não combinou, na verdade, sobre as propostas. Mas, assim, gente, eu gosto muito. Eu acho o resultado muito Não, legal. eu ia te perguntar. Assim que tivesse a oportunidade, eu ia te perguntar. E a gente tem uma pergunta aqui, professora, ó, da professora Fernanda Panzeri, que é uma das responsáveis, que está fazendo vários comentários aqui, é uma das responsáveis pela minha paixão por materiais. Porque eu fiz o meu doutorado fora da área que eu trabalhava. Tanto da minha área de... Na verdade, eu fiz iniciação científica em materiais dentários, mas não voltado para odontopediatria. Aí eu fui para endodontia, na área de odontopediatria. Também trabalhei com materiais no mestrado, mas era endodônticos, materiais biológicos, né? Estimulação tecidual. E aí, no doutorado, eu voltei para essa parte de materiais restauradores. E aí, a professora Fernanda, que assim, me incentivou muito nessa área e fez eu me apaixonar, né? Já deixo aqui meu obrigado e o spoiler que vai ter a professora Fernanda em live também, né, Paulinha? Verdade. Ela está perguntando a sua opinião sobre o fluoreto de amino de prata. Ah, que legal. Gente, também estamos estudando algumas coisas e eu acho que é super bem-vindo. Eu quero realmente entender melhor a aplicabilidade clínica. Então, nós vamos fazer estudos em relação... Porque a gente sabe que o resultado dele é muito bom em relação à remineralização, né? Em relação à parte microbiológica. Mas eu sempre fui uma curiosa de clínica.
né? Então eu quero saber a aceitação dos pais. Será que realmente essa mudança na formulação não vai ter uma precipitação da prata tão importante no esmalte? Então, assim, os conceitos, a parte conceitual, eu acho perfeita. Mas eu quero estudar um pouco mais a parte clínica. Então, assim, em relação à composição, eu acho que não tem erro, né? Então, nós temos ali uma devolução em relação à remineralização muito maior do que, por exemplo, um verniz de flúor, que eu já adoro também, adoro o verniz de flúor. A gente tem quase o dobro, né, ali de fluoreto. Mas a parte clínica ainda me preocupa um pouco em relação à precipitação da prata, né? Não sei se vocês têm utilizado, mas eu quero conhecer um pouco mais dessa parte clínica, né? A gente tem projetos para a turma de especialização que está entrando agora também, de fazer um acompanhamento um pouco mais longo para observar tanto a curto prazo quanto a médio prazo como seria essa precipitação, né? Então, a minha opinião em relação à parte da composição, acho perfeito, né? A indicação, perfeito. Agora, a aplicabilidade clínica ainda me deixa um pouco na dúvida. Eu gostaria de estudar mais. Não sei como vocês estão vendo isso também. Vocês já estão usando na clínica? Como é que está essa parte em relação aos cursos de vocês? Então, até esse mês, né, no módulo desse mês, eu conversei com as alunas a respeito, né, a gente até apresentou a técnica, tudo direitinho, conversou sobre as modificações que o material teve, né, e a gente pretende utilizar na clínica, sim, da especialização, no mesmo propósito, para ver como que vai ser a aceitação, como que vai ser o retorno desse material mesmo. Mas eu também acredito muito nele, acredito muito. E eu acho que se realmente a proposta da estética não foi tão alcançada, né? Por que de repente a gente não tenta em molares descidos, né, gente? A estética não é tão importante. E assim, as propriedades importantes que nós temos aí, eu acho que vale muito a pena tentar, né? Então, o que a gente quer avaliar primeiro é a utilização em molares. Se tiver certo, de repente em dentes anteriores, mas eu acho a proposta de realização da lesão de cárie maravilhosa, né, gente? Perfeito. Mas tem a possibilidade também de depois mascarar esteticamente, né? Isso que a gente... Ou com ionômero, isso. Sim, exatamente. Com resina, com ionômero. Vamos testar. Eu ainda não... Estou com o material todo aqui, mas até é um trabalho que a gente já gostaria de ter feito, mas entrou pandemia e a gente precisou suspender, né? Mas em breve eu quero fazer sim, de repente a gente faz um outro bate-papo para falar sobre isso. Verdade. Perfeito. Aqui o que vocês encontraram aí. Sim. E os infiltrantes resinosos, você tem utilizado também? Eu tenho utilizado, eu acho que os infiltrantes são uma proposta excelente. Eu acho que o que barra aí é em relação à parte de custo, né? Então, a gente tem um problema em relação a custo. Agora, pensar no material que paralisa a lesão de cárie numa região proximal, né? Eu acho fantástica a proposta. Né? Tem muito que crescer e, de repente... essa parte aí, que é esse obstáculo, que de repente é o custo, isso aí pode ir melhorando, né? Com o tempo. Então, eu acho que a gente tem possibilidade. Mas a gente também está trabalhando e fazendo pesquisa em relação a isso. Gente, tudo que envolve fluoreto me interessa muito, né? Às vezes eu vou falar de materiais e quando eu vou falar, por exemplo, de verniz de flúor, eu falo, gente, esse aqui é o meu queridinho, porque para mim verniz de flúor assim, é igual ionômero, né? Todo odontopediatra tem que ter. Não tem como. Então, tudo que envolve fluoreto, que envolve remineralização, eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial, né? Porque realmente são materiais que a gente precisa mesmo lançar mão, são materiais que a gente tem um bom resultado e, acima de tudo, eles estão caminhando ali com a mínima intervenção, né? Que é o que a gente, que é uma proposta de busca, né? Então, claro que tudo tem que associar com uma boa higienização, com orientação de dieta. Outra coisa, gente, que eu falo muito, até fugindo um pouquinho dos materiais, é em relação à nossa
a nossa necessidade em relação à parte de indicação de orientação de dieta, orientação nutricional, né? Eu acho que, não sei, gente, acho que a gente ficou muitos anos na proposta de ensinar a escovação. Não que isso não seja importante, claro que é. A desorganização mecânica é fundamental. Mas, gente, a gente sabe aí agora em relação à parte do açúcar, né? Então, a parte do filme é açúcar dependente. A gente precisa muito ponderar em relação à alimentação. Eu acho que muitas vezes falta, né, um pouco na nossa abordagem em consultório, falar dessa parte dietética, que eu acho que é fundamental. É a questão do diário alimentar, né? O risco de atividade de cárie, que acaba passando batido, né? Muita gente nem fala sobre isso, mas é muito importante para poder estabelecer o perfil do paciente e, a partir daí, escolher o tratamento. Com né? certeza, com certeza. Na verdade, é um combo, né, gente? Não é só cloreto, não é só a escovação, não é só alimentação. A gente precisa realmente orientar em relação a tudo e motivar, né? Eu falo que o odontopedia, ele tem que motivar a criança e o núcleo familiar, né? A gente precisa mais desse apoio do núcleo familiar para que as coisas funcionem realmente, né? E hoje é muito bacana, Ana, porque a gente tem um arsenal de materiais, né? E muita gente às vezes escolhe um, adota para a vida e pronto, mas não é o ideal, né? Porque os protocolos têm que ser individualizados, cada paciente é único. Então, cada um tem uma situação diferente, um paciente é especial, tem alguma limitação, outro paciente tem alguma dificuldade ou algum problema sistêmico que pode estar influenciando naquele meio bucal, né? Então, assim, realmente a gente precisa ter alternativas e estabelecer uma individualidade de cada paciente para poder definir o que vai ser feito, né? Com certeza, eu concordo. Um grande conjunto ali, todo mundo precisa contribuir um pouco. E eu sempre também tento trazer muito esses pais, né, pra gente mostrar, ensinar, porque muitas vezes tem alguns conceitos que a gente imagina que todos saibam e não é assim que funciona, né? Então, é super importante a gente conversar sobre, não só sobre o material, não só sobre a parte curativa, né? O nosso nem chegue na parte curativa, né, gente? Que fique em atenção. Então, hoje a gente tem materiais aí também que nos permitem, né, que de repente a gente nem chegue nessa parte curativa. Acho fundamental, acho muito legal sobre isso. Eu estava comentando com a Mariana outro dia, assim, que às vezes causa um certo estranhamento até para as alunas, quando a gente comenta, assim, sobre essas questões de protocolos individuais, até mesmo em relação ao flúor. Porque eu sempre as levo a pensar coisas do tipo, todo paciente vai precisar de flúor? Eu também. Porque muitas vezes a gente vai fazer um orçamento, um plano de tratamento, né, que a gente não devia chamar de orçamento, e já coloca lá, limpeza e flúor. Como se fosse um combo, assim. Tipo um Mac Flúor feliz, né? Tipo um combo já. Igual para todo mundo. E não é, né? Não é. Na verdade, não é. Não é. E tem que pensar muito em sobretratamento, né? Eu brinco assim, que quando a gente cabeça, a gente toma um analgésico, né? Então, aquela criança que está em baixo risco, será que ela precisa realmente do fluoreto? E a frequência é outra coisa que eu sempre falo. Aquela história... vá ao dentista de 6 em 6 meses. Não, gente, é no máximo de 6 em 6. Mas tem crianças que terminam o tratamento hoje e no mês de julho elas precisam retornar, né? Então elas ainda estão aí passando de repente de um alto para um médio risco. Então isso é muito personalizado. Eu acho que assim, atendimento odontológico exige um protocolo personalizado, né? Você falou de flúor, né? Que a gente geralmente coloca... vamos fazer aí profilaxia e flúor. Às vezes não é necessário, às vezes a profilaxia é suficiente. E em outros casos, de repente aquela criança chegou com lesões de cárie, tem mancha branca, eu já vou precisar inserir, por exemplo, o selante, né? Eu sou super a favor do selante. O selante ficou aí, né, aí num limbo por muitos anos. E é muito... porque de um tempo para cá, várias revisões sistemáticas mostraram que os selantes, eles são super importantes.
E tanto os resinosos quanto os ionoméricos. Então, eu mostro muito em aula, né? Olha, gente, é revisão sistemática, quer dizer, é topo lá da pirâmide em relação à parte de estudo. Eles são muito efetivos, mas é para toda criança? Não, né? É de acordo realmente com a necessidade desse paciente, né? Eu gosto muito de resinosos, não sei qual é a opinião de vocês, mas assim, acho que eles são super efetivos. Além disso, existe uma possibilidade aqueles dentes com sulcos, com fissuras muito profundos, eles ficam mais planos, então evita que se forme um nicho em relação ao acúmulo de biofilme. Eu gosto bastante. E são para casos específicos, né? Então, aquele paciente alto risco eu acho super importante, né? Então, a forma desse fluoreto, se ele vai ser aplicado por meio de um selante, por meio de uma aplicação de verniz, de um gel, de uma espuma, ou o bochecho em casa, tem que ser individualizado, né? Então, eu sempre reforço muito isso. A questão do bochecho em casa é para quem precisa, né? Não é todo paciente que deve fazer bochecho com fluoreto de sódio 0,05, né? Mas alguns precisam. Então, é individualizar esses protocolos. Eu acho perfeito. Professora, pegando esse gancho, né, do flúor, da individualização, o que você fala, assim, pra gente, qual a sua opinião, você tem usado, tem alguma experiência ou ainda não, dos materiais à base de cálcio fosfato? Eu estudei muito pouco a respeito, tá? A gente fez algumas revisões literárias em relação a esses materiais, mas eu não tenho usado tão efetivamente em relação a pesquisas, né? Não tenho aprofundado ainda tanto em relação a isso. Agora o nosso objetivo maior de estudo é o diaminofluoreto de prata. Esse é o nosso, digamos que é assim, a nossa cerejinha do bolo. Eu acho que é aí que eu acho que a gente vai pegar. Eu não tenho estudado tanto em relação a esses materiais de cálcio e de fosfato. Vocês estão fazendo estudos com eles? Não, a gente recebeu na caixinha aqui de perguntas também, para você comentar um pouquinho sobre eles. Por isso que eu perguntei. Entendi. Mas eu acho, assim, que também entra nessa questão da individualização, né? E tem alguns estudos que mostram já resultados maravilhosos também com esses materiais, né? E também hoje nós temos, eu estava até discutindo com a Paulinha outro dia, né? A gente também, além de individualizar, a gente tem que respeitar, porque hoje nós temos famílias que não aceitam flúor, por exemplo. E se esse paciente for um paciente que precisa de uma intervenção para remineralização, né? Então, eu acho que é importante a gente não só individualizar, como respeitar e saber indicar um tratamento para um paciente que necessite, por exemplo. Porque às vezes o paciente necessita de uma intervenção, né? De uma remineralização, algo assim, e aquela família, por exemplo, opta por não utilizar flúor. E aí, como a gente faz? Né? Não sei se você já lidou com isso. Já lidei. Aí, assim, o que a gente tem que focar é que a gente tem um aliado a menos, né? E um aliado super importante. Então, aí nós vamos ter que trabalhar muito em relação à parte de motivação de higienização e de controle de açúcar, né? Então, assim, essa realidade existe, ela está cada vez mais próxima, né? E existe essa restrição por artigos, por forma de vida, na verdade, né? E aí, com essas pessoas, o que a gente insiste muito é em relação a evitar o açúcar e a fazer uma higienização correta, né? Infelizmente, a gente sabe que o ideal seria a associação, né, de fluoreto, mas é como você falou, a gente tem que respeitar, cada um tem realmente um pensamento, né? E é necessário que, claro, a pessoa que vai buscar o seu atendimento, ela quer uma solução, mas ela quer uma solução dentro da individualidade dela, né? Então, eu acho que cabe a nós mostrar que realmente seria necessário, mas se a gente tiver aí um problema em relação à aceitação, gente, é motivar, né? Motivar em relação à higienização, motivar em relação ao controle de açúcar, porque, na verdade, a gente sabe que o grande X da questão é o controle do açúcar, né? Esse é o grande X. Então, nós vamos conseguir um resultado específico. Mas a gente vai precisar muito mais da participação dos pais, né? Isso é fundamental. Sim.
Eu falo que é muito, assim, trabalhar a parte de evidência científica, mas com empatia, né? Com certeza. Respeitando a vontade de cada um. E isso Sim. acaba entrando de novo nos protocolos individualizados, porque hoje em dia até as pastas de dente, né? Do mesmo jeito que a gente tem um arsenal de material odontológico para ser utilizado no paciente, a gente também tem nas farmácias, supermercados, nas prateleiras, N marcas de pastas de dente, e muitas vezes os pacientes perguntam para a gente qual a melhor a ser utilizada, e tem especificidades que devem ser obedecidas, né? Em relação até ao uso da pasta de dente, e muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Sim, exatamente. Uhum. Até mesmo o tipo de necessidade desse paciente, né? E a gente mesmo, Aham. dentista, para ali na farmácia, tem um monte de creme dental, a gente passa para, né, ficar lá 3 horas, né? Adoro. Às vezes eu fico lá e vem alguém, a senhora precisa de alguma coisa? Não, olha, eu gosto é de olhar lá, tempão, Admirando, né? olhando o que tem de novidade. Poxa, imagina para o paciente, se a gente não souber indicar, né, o tipo de creme dental mais adequado, a quantidade de creme dental mais adequado, se a gente fica ali, às vezes, meio que perdido, olhando fórmula, né, para o paciente que não tem esse conhecimento, nossa, mais ainda. Então, assim, qual será que é o critério dele se a gente não indicar? Será que ele vai escolher o creme dental com preço menor ou com preço maior? Ou porque o sabor é mais agradável de X do que de Y? Então, sabe, é complicado. Essas coisas a gente também precisa orientar, né? Eu acho que essa Sim. questão que se divulgou, né? Claro, já tem tempo, mas enfim, que já está um pouco mais claro, que eu percebo isso nos pacientes, em relação à quantidade de creme dental e a necessidade de utilização de fluoretos, desde, né, o primeiro dentinho, isso já melhorou demais. Eu acho que já se tem um conhecimento em relação a isso. Porque antes, né, gente, Uhum. quando eu era criança, propaganda de creme dental, Colina. esse talho, assim, aquele creme dental. É. Gente, se nós usarmos aquela quantidade de creme dental, só forma espuma. A gente não consegue, a criança não consegue ver o que ela está escovando, o que ela já escovou. Se o creme dental é um pouquinho mais ardido, né, ela vai cuspir, ela não. Pronto, acabou a escovação aí. Então, assim, a questão da quantidade, eu acho que o entendimento já melhorou muito. Não sei se para vocês também vocês pensam dessa forma, Sim. mas eu Sim. acho um pouco, né? Ainda, também não sei se acontece com vocês, mas ainda se tem a questão do não utilizar flúor enquanto a criança não conseguir cuspir. Então, Uhum. às vezes, pacientes que eu recebo e que a gente recebe nos cursos também, que às vezes o bebê está com 2, 3 anos e que ainda não utilizaram creme dental com flúor por ter recebido essa orientação, né? Então, a gente ainda trava aí em relação a isso. Mas acho que isso vem andando. Eu acho que vem melhorando em relação a essa parte de informação. Cabe a nós, né, gente? A gente precisa divulgar aí essa É. necessidade E as redes realmente sociais ajudam muito e tem ajudado, a gente tem visto, né? ajudam, exatamente. Mas sabe, às vezes eu pego algumas informações aí de redes sociais que É também, claro, né? infelizmente, Como tudo, né? A gente tem que ter um filtro, né? Mas ou a eu acho fundamental, né? isso. Parece que tem uma pergunta, Mari, da professora Fernanda, não é? Sim, ela perguntou, e os dentifrícios hiperfluoretados? Problemão, problemão. A orientação em relação à concentração de flúor realmente ela é importante, porque eu sempre falo que, gente, fluorose, na verdade, ela está associada a uma utilização de creme dental sem a supervisão de um responsável, né? Mas ainda assim, a gente tem esse tipo de problema, porque, por exemplo, às vezes a mãe acompanha a escovação da criança de manhã e à noite antes de dormir. Mas ela leva um creme dental que muitas vezes ela não está avaliando aquela concentração, porque muitas vezes nós não informamos, hiperfluoretado para a creche, que a criança vai ficar o dia inteiro. E na creche, eu sempre falo, não dá para aquela tia que tem 30, né, acompanhar a escovação. A gente sabe que é assim que funciona. Então, eu oriento nesses momentos que haja uma supervisão dos pais
de manhã e à noite, né? Com a concentração ideal, com a quantidade ideal. E nas outras escovações, levar o creme dental sem flúor. Porque me preocupa esse excesso de flúor que pode ser consumido, né? Num horário que não tenha uma supervisão tão eficiente, né? Se houver, a gente sabe que para causar fluorose, tem que ter uma frequência, não é só a concentração, mas uma frequência constante, né? Mas o que eu penso? Uma criança que todo dia engole um pouquinho, que está na creche por vários anos, isso aí vai ter um prejuízo, né, com o passar do tempo. Então, o que eu gosto é realmente de orientar a quantidade de flúor, a quantidade de creme dental, né, de manhã e à noite, com a concentração ideal. E aí, nos casos que não haja uma supervisão, ou que se tenha dúvida em relação à supervisão da criança, o monitoramento, aí sim utilizar o creme dental sem flúor. Então, vejam, a gente estava falando do ionômero, né, que todos têm espaço, para mim, creme dental também, né? Então, eu acho que o sem flúor, nessas ocasiões que não se tem uma supervisão adequada, também é importante. Sim. E tem também os cremes dentais específicos com 5.000 ppm de flúor, nos casos de remineralização, ou nos casos de HMI também são indicados, né, para diminuição de sensibilidade. Esses também têm uma indicação específica, né, e tem que estar passando bem dosadinho para não ter problema, né? Tem. E aí, assim, eu vejo uma indicação maior para a fase de ebiatria, né? Porque aí a gente já tem realmente um controle, né? São para casos mais pontuais. Eu acho um pouco complicado a indicação para criança. Eu acho que aí seria já para os jovens, né? Para os ebiatras, porque eles têm o entendimento, né? Quando a gente explica a necessidade desses cremes dentais, a utilização da quantidade adequada, no momento adequado, né? Então, eu acho que para os ebiatras, eu acho que é super bem-vindo. Eu acho que a gente tem um resultado importante, principalmente em quem utiliza aparelho ortodôntico, aparelho ortopédico, né? A gente faz ortopedia e às vezes você vê pacientes que realmente eles têm desmineralizações importantes quando a gente remove o aparelho, né? Então, você fica surpresa com aquela situação. Então, eu acho que ajuda muito para a gente não ter essas surpresas desagradáveis. Mas para esse nicho específico, me preocupa um pouco a indicação para crianças, mesmo que com supervisão. Eu prefiro a orientação, né, para a faixa já da ebiatria. Concordo. Interessante isso. E fala mais um pouquinho para a gente do flúor verniz. O flúor que a gente começou a falar. O flúor verniz, que é o meu queridinho. Bom, gente, eu acho que foi outro tipo de material que evoluiu muito, né? Porque em relação à concentração sempre foi excelente, né? Então, a forma ali mais lenta, né, de liberação do flúor, eu sempre achei maravilhosa. Mas chegou um ponto, assim, que eu tinha uma certa indagação dos pais em relação à cor, né? As marcas que a gente utilizava eram amarelados, né? Então eu ficava com aquela corzinha de mel, mesmo que fosse só por um dia. A gente sabe que nós brasileiros somos super preocupados com estética. Eu tinha essa indagação. E eu achei muito legal a proposta, né, de novas marcas que tem o flúor, que ele é transparente, né? Então, verniz de flúor sendo transparente, eu acho que ajuda demais, gente. Eu acho que foi uma grande evolução, né? A questão da saborização também eu acho muito importante, né? Então, a gente sempre, como odontopediatra, eu falo que eu provo tudo para ver se realmente o sabor é daquele jeito. Gente, flúor gel tem sabor de morango. Poxa, flúor gel tá muito longe, o morango é muito ácido, né? Então, eu acho que evoluíram muito, né? Eu, particularmente, gosto muito dos vernizes da Voco, saborizados, e eu gosto muito dos da Ultradente. Eu gosto demais do Enamelaste pela questão da aplicação, né? Então, aquele pincelzinho que tem no Enamelaste, eu acho que facilita, né, a aplicação, e uma passadinha que você der, você já conseguiu fazer a aplicação numa superfície, numa face. Então, adoro. E a cor eu acho fundamental. A questão dele estar
ali transparente e ter um sabor agradável para a criança, eu também acho assim bem importante. Então as coisas foram evoluindo, né? Eu acho que os materiais foram evoluindo. O verniz em toda vez que eu converso, falar, gente, é meu queridinho, porque eu acho que tem uma boa aceitação pelas crianças, tem um bom resultado em relação à parte de remineralização, maravilhoso. E a parte de aplicação, eu acho que melhorou muito também, né? Então, eles são muito bem aceitos. Eu uso muito mais agora esses que são transparentes e são saborizados em relação aos mais antigos, né? Em E é relação legal a gente ver. É legal a gente ver como a odontopediatria hoje, né, tem mais opções. Porque parece que as indústrias e as pessoas estão valorizando mais. E isso é Exato. muito importante, porque antes a gente não tinha muita opção, né? Ou Não. era mousse, flúor mousse ou flúor gel. E por muitos anos, né, Mariana? Ficou muitos anos assim, dessa forma, sem muitas opções. Outra coisa que eu gosto muito, pensando em materiais agora, é usar em dentes descidos resina bulk. Eu acho que a resina bulk fio também, gente, proposta super boa, né? E também é muito democrático, porque tem pessoas que já preferem, tem profissionais que gostam de esculpir numa resina que tenha, que não tenha tanta resistência. Eu já, particularmente, eu gosto de uma resina firme, né? Então, assim, para mim também foi uma grande evolução. E saber que a gente pode usar bem também dente de tecido, eu também acho que foi evoluir. Então, a gente tem propostas para todas as situações clínicas e que atendam às diversas necessidades dos profissionais, né? Então, realmente evoluiu muito, né? Como você falou, por muitos anos era a marca X, Y e só naquela composição. Hoje a gente tem aí um leque de opções. Então, para nós odontopediatras, eu acho que para toda odontologia, né? Eu acho que as coisas evoluíram muito, né? Eu acho que a gente está caminhando aí tanto para a parte de mínima intervenção, né? Mínima invasão, quanto a parte de materiais, eu acho que a gente só tem a evoluir. Eu acho que os próximos anos aí vão ter várias boas surpresas. Muita pesquisa, a gente sabe que a gente está num país de excelentes pesquisadores, né? Então, as coisas tendem a evoluir. Acho que esse é o caminho mesmo, né? Estudar e desenvolver aí novos materiais, novos protocolos. Eu acho que é esse o caminho mesmo. E é engraçado como que coisas simples fazem a diferença, né? Porque o fato de ter, por exemplo, flor verniz com vários sabores no consultório e dar opção de escolha para a criança, isso causa um envolvimento no tratamento, elas se sentem assim, sensação de pertencimento mesmo, assim, de importância, né? É Exato. muito legal. É a E questão, ajudando no manejo, né? exatamente, é a questão Muito. do envolvimento na seleção de cor de um compômero, por exemplo. A criança se sente importante. Uhum. Saber que você quer a opinião, né? Quando você oferece opção de cor, a criança também tem o interesse. E ela volta motivada, né? Então, tia, hoje eu vou querer tal sabor. Ou hoje eu quero fazer o meu dente da cor tal. Então, assim, esse envolvimento, né? Como você falou, envolver a criança nesse manejo, fazer com que ela faça parte do processo de escolha, eu acho isso muito legal. Eu acho que isso traz muito o paciente pra gente. É muito importante. É, muito bacana. E como a gente comentou que a gente tem que evitar o sobretratamento, fazer escolhas com sabedoria, né? Como que, assim, da mesma forma que a gente vê ainda o uso indiscriminado do selante em situações que não são necessárias, muitos pacientes ainda têm aquele mito de que o selante surgiu para evitar a cárie. Então, muitas mães chegam, eu quero que sela todos os dentes para não ter nenhum problema. E como que você lida com essas situações? Assim, como você costuma explicar para os pais? Eu costumo ser, assim, o mais clara possível em relação a isso, né? Eu explico os benefícios, mas eu explico também o lado contrário. Porque não é só fazer a aplicação de um selante e tá tudo certo, né? O selante, ele precisa de um controle, né? Nós precisamos fazer esse. E o que eu sinto, que às vezes os pais que querem selar todos os dentes, é meio que para fugir da responsabilidade do controle. Então, eu sempre, Verdade. ao invés de selar todos os dentes, vamos aumentar as consultas, né? Então, as visitas vão ser mais frequentes. E eles costumam aderir. Então, ao invés da aplicação de selar, eu costumo
solicitar uma visita mais frequente para que eu controle. E isso dá muito certo, gente, porque eu sempre falo, às vezes eu falo assim, olha, vamos fazer um teste, então? Você vai trazer seu filho uma vez por mês nos próximos 3 meses. Se houver algum problema em relação a início de lesão de cárie, a gente utiliza os selantes. Gente, dá muito certo. Porque aí realmente eles percebem, poxa, não era necessário. Então, assim, eu acho que até para a gente profissionalmente é interessante, porque talvez os pais entendam que, nossa, para a gente, financeiramente, é melhor fazer a aplicação em todos os selantes. Se eu tô tendo essa conversa que não é necessário, eu acho que isso é muito valorizado também. Então, eu acho que é muito a questão de explicar a situação, explicar que selante também não é o fim, não é porque aplicou selante que não vai ter mais problemas, né? E que o controle, ele realmente é necessário, tanto em casa, né? Com todos os protocolos que a gente geralmente orienta, quanto as visitas. Então, nesses casos, eu prefiro aumentar a quantidade de visitas e mostrar que realmente não é necessário, né? E isso geralmente dá certo. Essa conduta, geralmente, para mim, no consultório, ela costuma dar certo. Sim. Eu falo muito para as alunas, porque às vezes, como profissional, o dentista pensa, eu estou deixando de ganhar porque eu não fiz tal procedimento. Mas ele pode ganhar de outra forma, de uma maneira mais honesta até, não é? Exato. E às vezes, assim, o dentista acaba perdendo tempo e dinheiro também, né? Porque algumas situações que ele pode gerar esses retornos, né? Essas rechamadas, vai fazer muito mais diferença financeira no final do que uma coisa que você faz para a pessoa achar que não precisa de mais nada. Exatamente. Isso me preocupa muito, porque se você faz essas aplicações, né? Você sela lá todos os dentes. E aí os pais, mesmo você solicitando o retorno, eles deixam a criança sem vir 1 ano. A gente sabe que o selante ele é muito resolutivo, mas que ele precisa do acompanhamento, né? Então, se de repente é uma alternativa para deixar de levar a criança, o prejuízo é maior. Então, isso que eu tento mostrar para os pais em relação a isso. É a forma de abordar, né? Acho que é importantíssima. É a forma de abordagem. Eu acho que o nosso tempo já está quase terminando, eu nem vi passar. Também nem Tem que ir. Tá como se fosse no visitas a gente conversando sobre o assunto, mas já tá mesmo, agora que eu vi o horário. Ai, muito bom. Eu vou contar para vocês uma coisa que a gente está muito feliz, que a Ana vai estar aqui com a gente mês que vem, Mari, no curso na FUNORTE. Que maravilha! Agora vai ser Pois de verdade. As alunas... Pois as alunas da especialização vão ter o privilégio de tê-la aqui, fazendo um hands-on com materiais dentários. E teve uma coisa que você não contou, ela é de Uberaba. O quê? Né? Você é de Uberaba, você não contou. A verdade é assim, eu sou gaúcha, mas eu fui para Uberaba com 7 anos, fui criada em Uberaba. Fiz faculdade, a gente se formou na mesma universidade. É verdade, eu já não conhecia, né, Paula? E aí, coincidentemente, a gente se cruzou pelo Instagram, nem foi pessoalmente. Então, o primeiro contato, pessoalmente, vai ser no mês que vem. Poder participar. Que legal! Com vocês presencialmente. Muito bom. Vai ser muito bom. Vai ser muito bem. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente se conhecer presencialmente. Com certeza. Oportunidades, né? Essa foi a primeira de muitas que eu falei. E eu adorei, foi ótima, né, Paulinha? Foi perfeito. Melhor coisa muito bom. Ciências, né, gente? Conversar um pouquinho sobre os assuntos. Cada um fala a sua... Porque cada um tem condutas diferentes, tem linhas diferentes. Mas é legal saber que a gente fala a mesma língua, né? Embora cada um... É verdade. Fala bem a mesma língua. É verdade. Adorei. E tenham várias... E a gente quer agradecer demais. A Paula também muito obrigada. Especialização. Foi uma aula que as alunas adoraram, né? Ficamos um dia inteiro com ótimo. Foi ótimo, gente. Foi ótimo. Foi muito bom, eu adorei participar. E é muito bom de fazer esse intercâmbio de informação, é muito legal mesmo, né? A gente quer te agradecer demais, viu? Pedir para deixar a live gravada, pode? Ótimo, claro, pode sim. Então tá bom.
Então, muito obrigada. Antes de encerrar, eu queria lembrar todo mundo do nosso evento, né, Paulinha? Esse sábado, dia 6 de julho. E você também, professora, está convidada. Tá convidada. É um evento gratuito, né? Que a gente está lançando nossa plataforma, a OCA, né, de cursos online. Vai ser um evento gratuito de lançamento para todo mundo que tiver interesse em odontopediatria, né, Paulinha? A gente vai falar sobre os desafios da rotina odontopediátrica. E para fazer inscrição, é só acessar o formulário que está no link da bio, tanto do meu Instagram, quanto da Paulinha, quanto no da Oca. Então, isso mesmo. Que vai ter muita coisa legal. Vou fazer a divulgação. Vai ser Ai, por favor, vai ser muito legal. Tá muito prático, assim, cheio de aplicabilidade, mas embasado em revisões sistemáticas atuais. O pessoal vai gostar até. Legal, gente. Parabéns, viu? E muito obrigada. Adorei conversar com vocês, trocar experiências. Tomara que a gente tenha outras oportunidades aí. Vamos ter, vamos fazer acontecer. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo que participou, que assistiu a live. Não esquece de seguir a gente, porque a gente está fazendo bastante live de bastantes temas legais, né, Paulinha? Terça-feira tem mais. E também a professora Ana Lúcia no Instagram, né, professora? Sim, gente, obrigada. A gente tem que buscar sempre conhecer e aprimorar na odontologia, né? Exatamente, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Então, obrigada de novo, professora. Obrigada, Paulinha. Obrigada a todos. Boa noite para todo mundo. Tchauzinho. Boa noite. Tchau.